Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos ao colóquio de Física da UFABC. Hoje a gente tem o prazer de receber o Felipe Andrade Oliveira. Ele fez graduação na USP, né? Mestrado e doutorado no IAG da USP. Foi pesquisador visitante no Institute of Cosmology and Gravitation em Portsmouth, no Reino Unido. Fez pós-doc no IFT, já fez pós-doc no Observatório Nacional. E agora está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Michigan. E vai falar para a gente dessas grandes colaborações, né, de astronomia, do qual ele faz parte. Então, por favor, Felipe, a palavra é sua. Olá a todos, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar apresentando para vocês. Eu gosto muito da ideia da UFABC, é uma universidade que tem um DNA de inovação e eu fico muito orgulhoso de vocês, colegas. Bom, Celso, obrigado pelas palavras. Eu sou o Felipe, minha formação foi na USP. Eu trabalhei no meu doutorado mais com a parte teórica de modelos cosmológicos e de energia escura. E desde 2017 eu venho trabalhando em grandes levantamentos. Trabalhei com o professor Rogério Rosenfeld, lá no IFT Unesp também, com o pessoal do Linea, no Rio de Janeiro. E além de trabalhar nesses grandes, no Dark Energy Survey, que é o levantamento que eu vou conversar hoje com vocês, eu também trabalho num novo projeto que vai ser o sucessor do Dark Energy Survey, que é o LSST, é o Legacy Survey of Space-Time, tem um nome bastante pomposo, mas é um projeto muito interessante que vai mapear uma enorme fração do céu e vai praticamente tirar filmes em tempo real do céu e levantar um número sem precedentes de galáxias e outros objetos. E no LSST eu sou um dos líderes do grupo de covariâncias e análises combinadas, então a minha expertise é nessa parte de tentar encaixar esses dados, que são bastante complexos, com os nossos modelos, que é um dos fins da cosmologia, em tentar entender de que é feito o universo, como ele evoluiu através dos parâmetros cosmológicos e dessa análise de grandes levantamentos. E também trabalho no DESI, que é um levantamento espectroscópico. Ele é sucessor de um antigo levantamento chamado SLOAN, e onde a gente tem 5.000 robôs que mapeiam com uma qualidade muito alta a posição, o redshift de galáxias e outros objetos. Bom, a minha ideia hoje é mais do que só entender o universo. O nosso trabalho ele é muito gratificante, muito interessante, porque a gente está aprendendo a ler esse livro. Os dados, eles são imensos, a gente tem uma grande quantidade de cobertura, a gente observa o universo lá no passado, quando ele há 7, 8 bilhões de anos atrás. Você receber esses dados e transformar em alguma coisa que seja consistente, mais do que isso, confiável, é um grande trabalho. E é isso que a gente tem feito no The Dark Energy Survey. Então, um pouquinho de contexto, eu não sei se alguém aqui da audiência é da cosmologia, então, se isso estiver muito básico para vocês, me perdoem. Bom, mas o nosso universo ele é descrito pelo modelo Lambda-CDM. Desde o final dos anos 90, o Lambda-CDM é o modelo padrão. O Lambda-CDM ele basicamente diz que o nosso universo ele é um universo com a parte espacial plana, com as suas secções espaciais planas do espaço-tempo. Que o universo ele tem uma constante cosmológica lambda e que também a gente tem uma quantidade muito grande de matéria escura.
nossa explicação, o jeito que a matéria escura e que a constante cosmológica e que também as estrelas e nós interagimos é através, basicamente, da relatividade geral. Em grandes escalas, o que importa para a gente é a relatividade geral. Ela vai ter o maior alcance entre as forças. Além disso, cabe notar que o modelo lambda-CDM ele resolveu uma tensão que foi antes de eu entrar na cosmologia, existia essa tensão, porque acreditava-se que o universo só tivesse uma grande quantidade de matéria, e isso não era compatível com as observações de galáxia, e por outro lado, acreditava-se que o universo tinha uma quantidade de matéria suficiente para que ele fosse plano. Então, existia essa tensão, e o lambda-CDM veio responder a isso. Bom, basicamente, as nossas predições dizem que 70% do cosmos seja em quantidade de energia, claro, seja feito dessa constante lambda, que também a gente chama de dark energy, ou energia escura. Uma outra quantidade considerável, de mais ou menos 25%, seja da matéria escura, e a gente tem coisas que são extremamente relevantes, mas que estão numa quantidade absurdamente menor, como a matéria bariônica, que é a matéria que nós somos feitos, radiação, neutrinos, etc. Se por um lado esse modelo ele resolveu essa tensão entre a planura do universo, a questão da quantidade das componentes cósmicas, a gente tem grandes questões nele. Ele trouxe novas e muito intrigantes questões. Primeiro, a matéria escura ela é prevista desde da década de 1930. Entretanto, a gente ainda não conseguiu observar uma partícula de matéria escura. Um outro problema interessante é que lambda, se a gente considerar a lambda como essa energia escura, e aí eu vou entrar em detalhes o que a gente chama de energia escura, essa quantidade que a gente observa e a quantidade prevista pela teoria, ela tem uma discrepância muito grande. Além disso, mais recentemente, a gente tem observado que existem tensões entre as previsões que vêm do universo jovem e do universo já mais recente. Então, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, que é um remanescente do Big Bang, ela dá que o valor da expansão cósmica é muito menor do que, por exemplo, as supernovas, que já são testes mais recentes, de quando o universo já estava mais evoluído e já sujeito à energia escura. Finalmente, o que é mais intrigante é que lambda, ela tem ela é equivalente, segundo as equações de Einstein, a um fluido com uma energia com a pressão que é proporcional ao negativo da energia. Se a gente tentar interpretar isso através de campos escalares, ou fazer uma análise através da teoria de campo, até onde a gente consegue fazer isso, já foi apontado desde os anos 70 que se lambda existe, essa predição teórica ela é 10 a 120 vezes maior do que o que a gente observa. Isso é um dos resultados mais catastróficos que a gente tem, mas como eu sou da parte da cosmologia e não da física teórica, vou deixar para vocês responderem isso. A moral da história é que, mesmo aliviando grandes tensões, o modelo lambda-CDM ele ainda tem um monte de questões que são muito, muito interessantes, que são muito relevantes para todo o escopo da física. Uma outra possibilidade que a gente trata, que eu vou discutir ao longo desse seminário, é o modelo WCDM,
Enquanto no lambda CDM a gente assume que a densidade seja constante e negativa, desculpa, a pressão seja constante e negativa, no WCDM a gente assume que essa componente de energia escura possa ter um valor de equação de estado. A equação de estado é a pressão sobre a densidade, que seja uma constante. Essa aqui é uma interpretação, é uma modelagem puramente fenomenológica, mas a ideia por trás disso é você testar se você tem algum desvio do lambda CDM, justamente dessa constante cosmológica. Porque para essa constante lambda, a gente vai ter que sempre a densidade e a razão entre a densidade e a pressão é constante. Então, eu vou comentar agora de um dos meios que a gente tem investigado esses problemas super contemporâneos e bastante relevantes. Bom, o survey que eu vou falar hoje, que é esse levantamento, chama de Dark Energy Survey. Ele basicamente ele coletou imagens ao longo de 5 anos e meio e num telescópio dedicado. Esse telescópio fica no Chile. E a nossa colaboração ela tem mais de 400 membros em 25 instituições, essas instituições em 7 países, incluindo o Brasil. A gente, para esse experimento, nós construímos a DCAM, que até o momento, entre as câmeras em atividade, ela é a câmera com maior resolução já feita pela humanidade. Só está sendo superada agora pelo LSST, que produziu uma câmera nova, mas o LSST ainda está sendo construído. Essa câmera ela observa uma área, cada vez que você aponta o telescópio, de mais ou menos 3 graus quadrados em 5 bandas, então ela pega a luz visível e o infravermelho próximo, e essa câmera mapeou aproximadamente 5.000 graus quadrados, ou isso é mais ou menos 1/8 de todo o céu. E lógico que, como é um telescópio que não é espacial, ele está fixo lá no Chile, isso é equivalente a mapear 1/4 do céu que esse telescópio pode observar. Os nossos resultados, esse mapeamento, ele gera uma quantidade de resultados e uma complexidade que é realmente astonishing, é realmente absurda. Assim. Então, para vocês terem noção, a gente lançou esse ano a análise do 3º ano de IES, mas a gente já está em 6 anos de dado, mais ou menos. Então, a próxima fase a gente vai concluir utilizando todos esses dados. E por último, esse mapa que a gente fez, esse mapeamento entre posições de galáxias e entre os formatos das galáxias distorcidas, ele é o mapa mais preciso que a comunidade já fez até hoje. Certamente será superado pelas próximas colaborações, mas até o momento é o melhor, é o resultado mais acurado e preciso já obtido. Bom, aqui eu vou, só para vocês terem uma ideia do tanto de gente que participou desse 3º ano de análise. Em preto são os jovens, os Early Career Scientists, aqui em negrito. E, enfim, a gente, eu também sou um Early Career Scientist, eu não tenho ainda uma posição fixa, mas a gente trabalhou ativamente e é um projeto muito interessante, que ele convida os jovens a participar e ter papel de liderança. Então, a gente teve um papel muito grande nessa análise. Por fim, os recursos que mantêm o Dark Energy Survey, eles envolvem diferentes países, aqui incluindo o Brasil, com a FAPERJ, o CNPq e a Fundação Carlos Chagas e outras instituições. A nossa abordagem, então, dado esses problemas do Lambda CDM, é a seguinte: a gente não consegue responder a partir da cosmologia
exatamente qual é o melhor, o que explica a discrepância entre os campos quânticos de lambda e as nossas observações. Mas a gente consegue usar esses grandes mapeamentos para responder grandes e relevantes questões. A primeira questão é se o universo jovem, o universo que a gente observa da radiação cósmica de fundo, da CMB, ele é consistente com o universo que a gente vê hoje evoluído, com as nossas distribuições de galáxias, com a distribuição de matéria escura, entre outras coisas. A segunda questão é se o crescimento das estruturas, se as estruturas que se formam quando a gravidade age em escalas menores, esse crescimento é consistente com as medidas que a gente faz da expansão. Quando a gente observa, por exemplo, as supernovas do tipo 1A, a gente não está observando esse crescimento em pequena escala da estrutura, mas a gente está como se estivesse observando partículas de teste expandindo com esse background smooth, com esse background suavizado. Então, uma das questões é essas duas previsões, elas concordam uma com a outra? E, finalmente, a outra grande questão é se esse termo de dark energy, esse termo que tem a pressão negativa e que é, assim, responsável pela expansão acelerada do universo, se esse termo ele tem uma densidade que muda. Se a gente detectar uma densidade que seja diferente da de constante, isso tem uma implicação profunda, porque a gente já vai saber que a constante cosmológica não está descrevendo como o universo se expande, e, além disso, a gente vai, consequentemente, inferir que deve existir algum mecanismo de cancelamento a partir da teoria quântica de campos, que você vai matar o papel dessa constante, você vai matar também o papel de campos, flutuações em estado fundamental, e haverá algum outro mecanismo acelerando o universo. Bom, a gente tem várias formas de testar essas propostas, né? No DES a gente tem um programa especializado em observações de supernova. A gente testa a expansão através também de escalas acústicas de baryons, ondas gravitacionais e lentes gravitacionais fortes. Por outro lado, a história do crescimento do universo a gente consegue através das observações de estruturas em grandes escalas, das lentes gravitacionais fracas e também da contagem de aglomerados. Então, aqui eu vou focar nessas 3 provas, que são também as que eu tive mais participação ao longo dessa análise. E essas 3 aqui, a combinação das 3 estão entre os principais resultados do nosso levantamento. Então, observar a estrutura em grandes escalas é um processo muito interessante, porque a gente está tentando observar algo que é invisível, a gente está tentando observar halos de matéria escura. Então, nesse desenho aqui, nessa representação, a gente basicamente tem galáxias de fundo, que a gente chama de galáxias fontes, e a gente tem galáxias lentes. As galáxias lentes, elas já estão aglomeradas por causa da ação da gravidade, a distância e o tempo vão passando, então aqui é mais o passado e mais para frente já é o presente. E quando essas galáxias que você tem uma forma circular, por exemplo, nessa representação, chega até nós, elas vão ter uma distorção. Essa proposta, ela é perfeitamente lógica, mas ela tem algumas dificuldades em implementarmos. A primeira é que as galáxias de fundo, elas não são de fato circular. A segunda é que quando a gente observa esses mapas de galáxia, o nosso ruído, ele é da ordem de 10 vezes maior do que esse sinal dessa distorção. Então, a gente precisa de estratégias para mitigar esse ruído, para que isso seja feito de uma forma consistente
e de uma forma não enviesada pelos outros experimentos. Então, aqui dando uma pequena ideia, eu peguei esse desenho da nossa colega Jessie, e esse desenho ele é muito interessante porque ele explica de uma forma simples como é que é o nosso processo. A gente recebe a luz que vem de galáxias e estrelas distantes, galáxias elípticas, galáxias espirais. Essa luz, obviamente, ela vai cair no nosso CCD da DICAM e vai virar imagens. Essas imagens, elas são processadas, a gente não usa as estrelas e a gente seleciona as galáxias. Com essas galáxias selecionadas, a gente tenta inferir os formatos, que a gente chama de shapes das galáxias, né? Com esses formatos, a gente compara com simulações, a gente introduz modelos e a gente introduz a covariância, e a covariância é um ingrediente fundamental aqui nesse tipo de análise, e eu vou entrar em detalhes logo. E com isso a gente obtém as nossas previsões para os parâmetros cosmológicos. Essas previsões aqui, eu não sei se vocês estão acostumados com esse tipo de gráfico, mas aqui em rosa claro quer dizer que 95% dos valores de sigma 8 e ômega m são os valores permitidos, e aqui 68%. Então aqui a gente tem um certo grau de confiança e de incerteza nos nossos parâmetros cosmológicos. Bom, esse aqui é a bela ilustração da minha colega Jessie, mas a verdade é um pouco mais complicada. Na verdade, o que a gente tem são imagens de campos largos. A gente não tem exatamente o redshift, porque obter o redshift é um processo muito complicado e muito caro para a quantidade de galáxias que a gente olha, mas a gente tem métodos de achar um redshift com uma incerteza maior e tentar inferir mais ou menos em que fase do universo aquela observação, aquela luz que chegou na gente veio. A gente ainda tem que deconvoluir com modelos com a que a gente chama de point spread function. Ele tem a ver com as distorções que tanto o telescópio quanto a atmosfera geram no meio do caminho. A gente precisa gerar os catálogos de formas, que isso aqui é um dos mapas dos nossos levantamentos, fazer simulações de imagens, inferir, enfim, a distribuição de redshift, que é uma coisa com um certo grau de incerteza, analisar os métodos, analisar um grande número de mock simulations, que são simulações simplificadas, covariâncias, modelos físicos que ligam a composição do universo com a nossa estatística sendo testada, e por fim a gente finalmente consegue algum vínculo cosmológico. Uma outra coisa que é importante comentar aqui, que a gente tenta fazer isso da forma mais conservadora possível, porque a ideia é que você, mesmo que você perca um pouco da sua precisão, a gente quer ter resultados acurados, resultados que não levem a nossa comunidade a conclusões erradas. Isso é uma das preocupações fundamentais do projeto. Vou citar basicamente o que é a Multiprobe Cosmology, que é a cosmologia combinando diferentes testes. Então, a gente, para mapear estruturas em grandes escalas, a gente faz as correlações entre os formatos de galáxia. Essa correlação de 2 pontos é o que a gente chama de Cosmic Shear. Perdão. Por outro lado, a gente tem a correlação da posição das galáxias. Então, o quão próximo as galáxias estão, se a gente tirar uma certa média aqui, vai ser proporcional aos parâmetros cosmológicos. Então, se você tem mais matéria, você vai ver as galáxias se formando em regiões menores, se aglomerando mais. Se você tem menos matéria, esse campo vai estar mais suavizado. E por fim, no meio do caminho, a gente tem o que a gente chama de galaxy-galaxy lensing.
E Galaxy-Galaxy Lensing é a correlação entre uma galáxia de lente, uma galáxia que está na nossa frente, com as galáxias de fundo. Então, é a correlação entre essa massa aqui e como essas shapes são deformados no caminho da luz. A gente ainda tem as oscilações acústicas de baryons, eu vou comentar mais para frente, para não gastar todo o meu tempo. E, basicamente, os nossos mapas, o que a gente chama de levantamento, eles são 2 tipos de catálogos, os catálogos de posição e os catálogos de formato. E esses catálogos, eles cobrem aproximadamente 1/8 do céu. Esse valor cai de 5.000 para 4.143 quando a gente remove partes que a gente não tem confiança na qualidade dos dados, a gente tenta fazer tudo da forma mais conservadora possível. As nossas fontes, elas são 326 milhões de galáxias, e quando a gente faz esse corte, esse número cai para 100 milhões de galáxias. Sigma E aqui, ele é equivalente ao nível de ruído que a gente tem nessas medidas. Esse nível de ruído, ele é mais ou menos 10 vezes o valor do sinal que a gente tem que modelar. Então, é um trabalho que tem que ser feito com muito cuidado. Os nossos catálogos de posição, os nossos mapas de posição, são as galáxias que não só servem para a gente traçar correlação, traçar oscilação acústica de baryons, mas ele também serve como as lentes das galáxias de fundo. Perdão. A gente gerou 2 catálogos independentes e a gente usou 10 milhões de objetos para fazer a nossa análise cosmológica. Tendo esses catálogos, agora é hora de conectar o que são os dados e os nossos modelos. Então, aqui são os nossos fittings, a gente tem modelos para essas quantidades, que são as correlações de 2 pontos, os diferentes tipos de correlação. E a gente tem essas regiões cinza, que é bastante interessante, que é onde a gente não tem confiança de que o nosso modelo vai conseguir modelar bem. Então, algumas regiões onde você vai ter uma grande efeito de baryons ou de bias não linear, a gente desconsidera. Mesmo perdendo dados, a gente prefere que o nosso modelo seja perfeitamente ajustável a esses dados. Por outro lado, a gente tem as oscilações acústicas de baryons, e elas são um sinal que vem do Big Bang, um sinal que vem depois do desacoplamento entre os fótons e baryons no começo do universo. Então, a partir de um redshift da ordem de 1290, os baryons param de sentir o efeito dos fótons. Os fótons, eles vão esfriando e eles param de bater, colidir e fazer que esse fluido esteja acoplado. Quando você chega nesse momento, a gente tem um limite máximo de que o som consiga chegar, e é uma oscilação acústica mesmo. E esse limite máximo, ele gera um footprint, ele gera um sinal característico, mas bastante atenuado, e esse sinal, ele é um sinal de aproximadamente 150 megaparsec. Isso quer dizer que, se a gente observar grupos de galáxias, posições de galáxias, vai ter um excesso de probabilidade onde for mais ou menos essa escala de 150 megaparsec vezes o fator de escala, já que é uma quantidade comóvel. A gente também mediu o BAO, a gente fez isso de 2 formas distintas, uma no espaço real, usando correlação de 2 pontos, e também a gente usou o espaço de Fourier. Embora, em princípio, ambas as análises possam ser consideradas equivalentes, as 2 análises estão mostrando regiões e escalas diferentes, então elas conseguem ainda trazer alguma informação complementar. E a detecção dessa que a gente chama de BAO feature, ela é uma
das melhores já feitas por qualquer survey em Redshift acima de 0.8, onde já é um pouco mais complicado de observar. A nossa detecção, ela foi de 2,7%, a gente melhorou essa detecção, essa barra de erro de 4%. Ela é a melhor detecção já feita em um Redshift, usando um survey fotométrico, usando esse survey que tem essa questão do erro no Redshift de galáxias. E ela tem uma coisa bastante interessante, quando a gente compara com os dados do universo jovem, ela tem um certo nível de tensão aqui em relação a essa linha. Então, tendo dados os ingredientes básicos da modelagem e dos dados, a gente vai voltar para a ideia do Multiprobe Cosmology. Então, a gente aqui combina a teoria, a gente combina os priors, que eu vou entrar em detalhes mais para frente, e por fim, esses dados que a gente toma, claramente eles não são independentes, né? Você vai ter uma correlação entre as galáxias de fundo, as galáxias que vão ser lenteadas, e também entre o outro probe, que é a mistura de dois da galáxia com o shear. Essa correlação ela é feita através da matriz de covariância. E é uma das partes mais complicadas desse tipo de análise. Por sorte, como o DES consegue observar tanto o formato de galáxia como a posição, a gente sabe que os nossos erros sistemáticos eles são mais ou menos compatíveis e controláveis. Quando você vai combinar diferentes levantamentos, o problema é ainda mais complicado. Então, a gente fez uma série de testes das matrizes de covariância simuladas. Para gerar essa matriz de covariância, eu trabalhei nessas simulações, a gente gerou 60 terabytes de simulação, mais 1 terabyte só para analisar se a gente encontrava algum ruído espúrio que a gente não espera ter no nosso tipo de dados. E a gente analisou diferentes efeitos. A gente testou se o efeito de você errar o modelo em que essa covariância teórica é gerada, ou que a simulação é gerada, vai afetar os seus resultados finais. A gente testou o que a gente chama de masking, porque a gente não consegue observar 100% do céu nunca. Mesmo para telescópio espacial, a gente tem a Via Láctea tampando uma parte da linha divisada, e isso afeta, por exemplo, os modos de Fourier que a gente está observando, a gente não tem acesso a todos. A gente testa a binagem, os esquemas de pesagem das galáxias, e diferentes outras questões aqui. Nossos resultados de sensibilidade de testes são esses aqui. Então, aqui a gente tem os resultados sobre o goodness of fitting, sobre a qualidade do ajuste. Basicamente, esse F-sky, ele corresponde, que é o efeito mais pronunciado, ele corresponde a usar uma aproximação para essa região observada, e o Beyond F-sky corresponde a você usar uma abordagem mais detalhada, tendo em conta as imperfeições na região que você observou. E, basicamente, outra questão importante é a forma que a gente determina os nossos modelos para a parte não linear das nossas funções de correlação. Tendo isso, agora é só uma questão de comparar modelos e dados, né? Bom, eu mostrei aquela figura no começo e, na verdade, os dados que a gente observa, eles são muito mais parecidos com isso do que com uma galáxia propriamente dita. Primeiro, a gente não tem a informação sobre o formato inicial da galáxia, então a gente precisa tirar médias
e para poder ter uma ideia de que como vai ser distribuída esses dados que chegam até nós. A atmosfera, aqui é o efeito da gravidade, aqui é o efeito da atmosfera e do telescópio, ele borra nossas imagens. O nosso detector, ele também gera esses pixels e, por fim, a nossa imagem mesmo vai ter noises, então a gente vai ter flutuações térmicas e coisas do tipo quando a gente está fazendo uma ciência com dados brutos. Então a gente tenta mitigar esses efeitos utilizando diferentes abordagens na teoria. A gente coloca o que a gente chama de bias linear, que é a relação entre a matéria escura e a quantidade de galáxias, modelos de alinhamento intrínseco, o PhotoZ, que vai ser essa incerteza na nossa determinação do redshift. A gente tem outros tipos de calibração do nosso shear, o shear vai ser essa distorção. E para os dados, a gente também vai ter essa point spread function, que vai ser como a atmosfera e o telescópio borram nossa imagem, como as nossas imagens, elas respondem geometricamente, como esses formatos respondem geometricamente, vai ser uma coisa muito importante para a determinação do shear. A calibração do PhotoZ usando os dados também, que a gente usa alguns métodos de machine learning para conseguir testar essa calibração e testar também os pesos que a gente dá para cada galáxia. E, finalmente, tendo isso, a gente consegue ter um setup para fazer a nossa análise de modelo de parâmetros cosmológicos. A gente usa basicamente o teorema de Bayes, e os nossos ingredientes são a matriz de covariância, os nossos modelos, os nossos parâmetros, a gente usa apenas 7 parâmetros cosmológicos e 33 parâmetros livres. Esses parâmetros livres, eles têm a ver com questões ou da astrofísica, por exemplo, a magnificação de lentes, ou com questões do PhotoZ, que é dessa calibração do redshift, ou questões de ambiente, como o Intrinsic Alignment, que vai ser as galáxias de fundo, se elas estiverem realmente próximas, elas vão ter uma tendência a se alinhar, além do efeito que a gente vai observar pelo shear da luz no caminho. E a gente tem mais outros parâmetros de calibração. Então, enfim, estamos chegando aos resultados. Quem tiver interessado, os nossos resultados, eles estão nessa página aqui. A gente, para essa primeira série do ano 3, a gente publicou 30 artigos. Eu faço parte, acho que de 2/3, mais ou menos, porque eu trabalhei bastante na parte da análise. E os nossos resultados finais são os seguintes. Primeira coisa, a gente comparou os resultados da CMB, da radiação cósmica de fundo, que é o universo jovem, com o Dark Energy Survey, que é o universo já evoluído. Nos resultados anteriores, tanto do Dark Energy Survey como de outros levantamentos, a gente observava uma tensão grande entre essas curvas verdes e a curva cinza. Entretanto, para essa nova análise que a gente fez, essa tensão diminuiu. Então, aqui nesse eixo, a gente está vendo o quão aglomerado é o universo, que é medido por esse parâmetro chamado sigma-8, e aqui nesse eixo é a quantidade de matéria. Matéria, aqui subentende-se tanto a matéria escura quanto a matéria bariônica. E a gente tem uma tensão que ficou reduzida, os dados são compatíveis uns com os outros. Já olhando os dados apenas do DES, os nossas análises combinadas, a gente tem essa curva cinza aqui, e a gente pode comparar esses dados com dados externos de baixo redshift. Esses dados são os dados da oscilação acústica de Baryon, os dados de supernova,
e a tensão não é muito grande, a tensão, na verdade, é bem baixa aqui, as coisas concordam dentro de 95%, e uma parte concorda em 68%, e a combinação, dado que eles concordam, a gente pode combinar, e esses são os limites mais restritivos que a gente tem para alguns dos parâmetros cosmológicos até hoje. Além disso, a gente testou a equação de estado da energia escura. Isso aqui é muito decepcionante, porque eu esperava uma coisa em tensão, com -1, mas infelizmente, assumindo essa equação de estado, essa relação entre pressão e densidade constante, a gente chega que isso ainda é compatível com -1, e -1 é a equação de estado da constante cosmológica. É claro que isso aqui não fecha as portas para os modelos alternativos, porque basicamente a gente está testando o caso mais simples de todos. Você pode assumir que a equação de estado evolua no tempo, você pode testar modelos com gravitação que sejam não einsteinianas, como modelos de Rondesk, modelos de campos escalares, etc. Então ainda existe muitas questões ainda que ainda podem aparecer para a gente. Finalmente, combinando os dados de oscilação acústica que a gente mediu, que eu mostrei anteriormente, a gente vai ter essa curva aqui vazada preta e essa curva roxa. Apenas de a gente combinar os dados aqui, eu coloquei o Planck, mas é sem o Planck, apenas a gente adicionar esse único ponto de Ball, os nossos limites, eles diminuem 20%, então a gente tem uma incerteza que cai em um fator de 20%. Vou comentar rapidamente sobre um outro projeto, que é o Harmonic Space. O DES Harmonic Space é uma análise parecida com a análise padrão, só que em vez de usar a função de correlação, a gente tem usado o espectro de potência. Isso não é uma generalização trivial, porque a gente está medindo outro tipo de dado e outras escalas, então as nossas sistemáticas são diferentes. Então a gente consegue obter uma quantidade de informação que é complementar à análise padrão. Esse projeto ele foi proposto pelo professor Rogério Rosenfeld, do IFT, e eu tenho trabalhado com ele e com o Hugo Camacho, entre outros pesquisadores. E a gente já tem alguns artigos interessantes, a gente está fazendo uma análise completa agora usando o espaço harmônico. Esse aqui é o resultado de um dos nossos papers mais recentes. E é interessante que a nossa modelagem ele gera um p-value que é mais compatível com os dados do que o que é feito no modelo padrão. Então, é um método que a gente está achando muito promissor. Bom, conclusões. Primeiro, muito obrigado a vocês todos que ficaram na audiência. É um trabalho complicado, a gente tem que lidar com bastante detalhes de sistemática, mas é um trabalho muito gratificante, porque são os dados como são. Então a gente precisa entender uma coisa que não é limpa, é aprender a limpar e aprender a ler o que o universo está mandando para a gente. A grande conclusão da nossa análise é que cada vez mais entender sistemática é um dos pontos cruciais da cosmologia observacional. E entender sistemática inclui, inclusive, você ter melhores modelagens teóricas. Então, existe um campo de modelagem e da parte da teoria que a gente ainda precisa explorar, entender melhor como é que funciona o espectro de potência e função de correlação nas escalas muito não lineares, entender melhor qual o papel dos baryons sobre as estruturas, etc. A combinação de dados, ela é extremamente desafiadora, mas os nossos resultados são muito animadores. A gente tem vínculos, mesmo os dados não sendo super precisos em Redshift,
por exemplo, a gente tem vínculos que são comparáveis com os melhores vínculos já obtidos em cosmologia. Infelizmente, até o momento, a gente não tem uma evidência para um modelo de energia escura diferente de lambda, mas isso pode mudar com os futuros experimentos. E a tensão entre o universo jovem e o universo tardio, ela reduziu desde a última série de dados e com essas análises que a gente fez. Existem alguns sinais de sistemáticas não entendidas, principalmente na parte de clustering e na parte da amplitude de lentes gravitacionais. Isso não tem afetado as nossas predições em cosmologia até o momento, mas vai ser uma questão futura, quando a gente escalar o número de dados e diminuir crucialmente os nossos erros estatísticos. Existem muitas outras coisas que eu não abordei aqui. É um projeto com muita gente animada, então a gente tem muita análise diferente. E para o futuro, a gente tem análises que vão sair de gravidade modificada, modelos de energia escura, modelos de matéria escura modificados. Eu trabalho em um dos modelos de matéria escura modificado, que a gente chama de Generalized Dark Matter. Um outro trabalho que eu tenho feito é de cosmologia com ondas gravitacionais, que é uma área, cosmologia observacional, no caso, que é uma área que está começando agora, porque finalmente a gente consegue detectar sinais de ondas gravitacionais. Espaço harmônico, cosmologia com cluster e da combinação entre cluster e esses testes que eu mostrei anteriormente. A combinação de dados com a radiação cósmica de fundo, supernova, gravidade, não gaussianidade primordial, medidas de lentes fortes e muitas outras coisas muito, muito interessantes. Por fim, muito obrigado a todos que ouviram até agora. Falei bastante, mas espero que vocês tenham se interessado. E uma das coisas mais interessantes, eu gosto dessa citação do Bardeen, que ganhou, eu acho que até do discurso do Nobel dele, é que a ciência é um esforço colaborativo. E esse esforço combinado de muitas pessoas trabalhando juntas tem sido, principalmente no nosso novo século, muito mais efetivo do que o trabalho que a gente imagina de um cientista isolado. Então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigado, Felipe, pela palestra excelente. Bom, temos tempo para perguntas, comentários, dúvidas. Ô, Celso, eu tenho uma. Eu fiquei curioso de saber. Primeiro, muito obrigado pela palestra, Felipe. Eu fiquei curioso de saber o quão complexo é você identificar essas lentes nesse tipo de análise, né? E o quão ela deforma, né? Tipo, o quão dificulta, né? Você saber o que está acontecendo posterior, né? Mais distante a elas. É uma ótima pergunta, eu não abordei os detalhes disso, mas é bastante complexo, assim. Primeiro, aquela assumption, aquela hipótese que você faz de que as coisas sejam circulares, né, no passado, e que quando a luz vem, essa coisa se deforma, você não sabe se isso aqui é circular. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente pega várias, a gente combina isso em redshifts tomográficos, e a gente sabe que isso, em princípio, vai ser na média, vai ser circular essas orientações, porque são randômicas. Porém, mesmo considerando isso, quando o erro que você tem em assumir isso já é 10 vezes maior do que o sinal. Então, a gente consegue pegar essas imagens,
a gente tem alguns algoritmos que são bastante complexos para conseguir medir essas elipticidades. Eu acho que no catálogo final levou-se da ordem de 1 milhão de horas para conseguir medir isso, né? Porque você precisa deformar o catálogo e você precisa ainda ter algum modelo tanto para esse erro das galáxias de fundo e ainda entender que essas galáxias de fundo elas não são realmente randomicamente distribuídas, porque se você tem uma galáxia aqui e se você tiver uma outra galáxia de fundo num redshift próximo, a tendência é que ela vai se alinhar por efeito de maré. Então, isso é uma das dificuldades. A outra dificuldade que é muito grande é o que a gente chama de blending. O blending é quando você tem duas galáxias de fundo e uma está na frente da outra. Se você não tratar o seu algoritmo com cuidado, isso vai parecer que é uma galáxia com uma outra deformação. Então, a gente precisa muito de simulações para conseguir calibrar esse tipo de efeito, e basicamente é o que faz. A gente faz um número grande de simulações, valida tudo, e antes de analisar os dados propriamente ditos, a gente faz um processo que chama blinding. O blinding, ele adiciona sinal para esses catálogos medidos, e esse sinal, nenhum de nós da colaboração sabe qual foi, exceto a pessoa que adicionou o blinding. No fim da análise, antes da gente analisar o dado real, a gente tem que a nossa pipeline tem que recuperar a cosmologia que foi usada para esse blinding, para esse catálogo alterado. E se a gente recupera essa cosmologia com o nível esperado de incerteza, é aí que a gente consegue acesso aos dados reais e a gente gera esses resultados que eu mostrei. Mas é um processo complexo, cheio de detalhes, de fato. Assim. Legal. E aí uma pergunta que fica existe alguma lente dessas gravitacionais que não está vinculada a uma galáxia, por exemplo, como se fosse uma galáxia sem matéria bariônica, né? Só tem matéria escura. Isso pode ocorrer? Vocês têm algum caso que isso ocorre? Isso pode ocorrer, mas aí no nosso caso a gente está olhando lentes fracas. Então a gente precisa de um sinal somado para conseguir medir essas lentes fracas. Essas lentes fracas, na verdade, estão medindo a matéria escura, e a matéria escura é mais a matéria bariônica, mas como esse sinal é combinado para esse efeito sutil, eu posso te dizer que todo o sinal que chega na gente, que a gente mede, é um sinal que vem da matéria escura, mas aí que talvez possa ter baryons no caminho, mas a gente não tem como deconvoluir para cada caso individual. Para lentes fracas, sim, para lentes fortes, perdão. Para lentes fortes, você pode detectar um halo individual e aí você vai, por exemplo, ver uma distorção em torno do vazio. Tá, entendi. Ok, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Pedro. Bom, primeiramente, deixa eu só me apresentar, pessoal. Vou ser bem rápido, tá, Felipe? Aqui é o primeiro colóquio que eu participo. Eu fui recentemente contratado como professor visitante, tá? Então, eu tive uma excelente primeira impressão do colóquio, tá? Gostei muito da apresentação do Felipe. Achei bastante didática, tá? Bastante interessante. Depois que eu vi o seu sobrenome, eu vi que eu já citei alguns artigos seus na parte que você trabalhava com teoria de alguns anos atrás, artigos com Ademir, com Rodolfo, com Jesus, já até trabalhei com eles, inclusive, também. Minha pergunta é bastante simples, eu queria entender melhor aquele modelo que você testou, que vocês testaram, que é o WCDM, ele é uma espécie de parametrização da equação de estado da energia escura, e se for, como é essa parametrização? Eu queria entender. Olá, Pedro.
prazer em te conhecer. Fiquei honrado de saber que você citou os Depois que nossos eu li o seu papers. sobrenome, eu vi que eu já tinha citado alguns papers seus algumas vezes, tá? Não foi só uma vez, não. Oh, que legal, você que está levantando meus números. Muito Pode ser. obrigado. Sim, eu trabalhei bastante com o Ademir e com Jesus em modelos de energia escura. E nesse caso, essa parametrização é a mais simples de todas, de fato, né? Você que já é da área, você conhece, por exemplo, a parametrização CPL, que ela Sim, sim. vai evoluir. Essa aqui é o mais simples, é só um desvio da equação de estado constante para energia escura. Tá. É só uma busca por isso. Dentro do survey, a gente tem uma parte que é só de extensions, que aí eles testam CPL, por exemplo. Mas é puramente fenomenológico. É só Entendi. ver se os seus dados vão dar alguma coisa que contradiz essa constante cosmológica constante, como o próprio nome Entendi. diz. Justamente nesse sentido, vocês não chegaram a testar ainda aqueles modelos de decaimento do vácuo, por exemplo, um lambda de T, uma coisa assim. Olha, deixa eu lembrar que são muitas coisas. Eu acho que Porque a tem gente... muita alternativa, né? De fato, você falou assim que até para os próximos passos, né, como perspectivas, existe essa possibilidade de vocês testarem, sei lá, de repente uma FDR, uma Horndesk e tal. Será que lambda de T vai entrar nessa jogada também? Olha, são duas coisas assim. Eu sei que a gente tem um paper, eu acho que é da Angela Cheng, que é dentro da colaboração, onde ela testa algum modelo de decaimento de vácuo. Eu não lembro exatamente qual que é, mas de fato ela testa. A gente tem os trabalhos da Vivian Miranda, que é uma professora que agora está professora em Stony Brook, aqui em Nova York, e ela está trabalhando com a parte de Scalar Field, e Scalar Field para Dark Energy. A gente tem os trabalhos que o Rogério, eu e um aluno aqui de Michigan estávamos fazendo, que é para modelo de energia escura, matéria escura com equação de estado variável, que é baseado nos trabalhos antigos do Wayne Hu. E assim, mas de publicado que eu me lembre, eu acho que o principal são esses papers da Cheng e da Jessie Muir. E aí depois eu posso procurar para você e eu te mando. Eu pergunto mais porque assim, eu vejo com bons olhos, eu acho que é uma possibilidade. Se o modelo Lambda CDM vier a ser substituído, eu acho que existe uma grande chance dele ser substituído por um lambda de TCDM, que efetivamente pode até vir de uma gravidade modificada, mas de repente, sei lá, você tem uma FDR e você escaneia essa FDR num modelo que efetivamente vai ser um lambda de T, pode ser isso. O que eu penso é que a perspectiva é boa para o lambda de T, justamente por conta disso. Ele pode até englobar outros formalismos dentro dele, mas que efetivamente você tem uma forma com que o vácuo vai decair, digamos, e essa forma pode ser fenomenológica, se você for lá e colocar a mão, pode não ser, se vier como consequência de uma gravidade modificada. Eu concordo plenamente. A ideia de testar justamente essas parametrizações simples, o CPL também, que não tem uma robustez, não vem de primeiros princípios, né? A ideia de testar essas parametrizações é justamente isso, procurar indícios de algo que desvie da constante lambda, que aqui entre nós eu também torço contra. Eu acho que fica muito mais interessante se a gente tiver algum outro modelo mais exótico. Sim. Mas é isso, a gente faz a análise também a mais conservadora possível, claro. A fim de que os nossos dados sejam confiáveis, né? A fim de que nossos resultados possam ser usados, inclusive se você tiver alguma coisa que desvie. Eu sei que vai sair uma nova série de papers agora, de energia escura modificada. Eu não sei se alguém está fazendo no DES Horndesk, mas no LSST a gente tem o grupo de Oxford que está fazendo, e da UCL.
E por último também os nossos dados, os dados do ano 1 já estão públicos e os dados do ano 3 também estão públicos. Então, se você tem interesse em trabalhar com isso, envolver algum aluno e fazer esse tipo de análise, a ideia é que as coisas sejam públicas para que as pessoas possam não só reanalisar, como também testar outras possibilidades. É sempre o nosso intuito. Joia, joia. Mais uma vez, obrigado aí pela palestra, achei excelente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais perguntas? Ou comentários? Bom, então eu tenho umas perguntinhas mais básicas de quem não é da área. Você pode dizer o timeline do DES, eles vão pegar dados até quando e vai sair resultados até quando? Você sabe dizer? Os dados, eles já foram todos tomados. Já acabou, então. Tá. Já acabou e a gente está na análise do ano 6. Eu imagino que vai levar pelo menos mais um ano. Ano. Esse processo é bastante complicado, cheio de detalhes e surpresas de tempos em tempos. Então eu imagino que talvez de oscilação acústica de baryons, os resultados saiam antes, porque a gente está pensando em fazer uma análise muito parecida com a que a gente já tem, mas o key paper, o trabalho final do DES deve sair pelo menos em um ano, assim, pelo menos, porque a gente ainda está na fase de análise e de fechar o ano 3. Tá, então 2 anos. Eu acho que por aí. Beleza. E aí, mais específico, no início, acho que no primeiro ou segundo slide, você colocou aquela variação da constante Hubble, né? Isso, a tensão, né? Você diz? Exato. Como Sim. é que tá isso? E tem um texto. O vermelho é o quê? O vermelho é um novo teste proposto pelo Rees. Rees ganhou um Nobel com supernovas e chama Tip of the Red Giant Branch. Então, quando você olha o diagrama das estrelas, você vai ter uma pontinha, você vai ter as regiões onde as estrelas se distribuem, e na ponta dessa região que a gente chama de Red Giant Branch, desse cantinho, você consegue meio que ter uma previsão de vela padrão, de luminosidade típica dessas estrelas que estão na ponta. Isso dá um nível de... Como você tem essa luminosidade típica, você pode comparar essa luminosidade com o redshift e daí você inferir a constante de Hubble. Cefeidas são as cefeidas usuais e também aqui inclui supernovas. CMB é um método extremamente indireto, porque o H0, a constante de Hubble, ele vai entrar como um dos parâmetros livres da CMB, mas a CMB não é super sensível ao H0 como ela é a outros parâmetros. E aí, já que você tocou nesse assunto, tem um outro método que a gente está trabalhando que se chama Dark Science e Standard Science. Dark Science e Standard Science, eles são relacionados com as ondas gravitacionais. A gente tem uma assinatura típica de luminosidade, e aí supernovas são as velas padrão, e agora a gente, como é onda gravitacional, a gente tem as sirenes padrão. Então, toda vez que você consegue observar um colapso de uma estrela de nêutron, de duas estrelas de nêutron, ou de dois buracos negros, ou de um buraco negro e uma estrela de nêutron, ele vai ter uma assinatura específica, que vai te dar o redshift. E se você conseguir, porventura, achar a galáxia onde hospedou esse evento, você consegue comparar tanto essa assinatura típica e você consegue medidas muito boas de H0. Infelizmente, até o momento, a gente só conseguiu fazer isso uma vez. Foi a minha supervisora aqui em Michigan que fez. E esse único evento, ele gerou uma
uma barra de erro comparável a essa do Tip of Red Giant Branch. E aí, além desse método, a gente vai ter o método de sirenes escuras, de Dark Sirens. E esse método de sirenes escuras, a gente está correlacionando possíveis candidatos a hospedeiro, a galáxia hospedeira do evento de onda gravitacional, e disso a gente consegue inferir o valor de H0 com uma incerteza razoavelmente baixa. E aí o interessante desse novo método que a gente está desenvolvendo é que cefeidas, eles dependem do que a gente chama de escada de distância cósmica. Então, você precisa calibrar supernova por cefeida, você calibra cefeida, eu não vou lembrar os degraus, mas você vai calibrando com observações cada vez mais próximas. Então, no fim das contas, você calibra a primeira observação com paralaxe, e isso quer dizer que se você tiver um erro em um dos degraus, esse erro vai se propagando e vai aumentando, e vai desviando a sua predição. Com esse nosso método que a gente está trabalhando, a gente não depende dessas calibrações em pequenas escalas que vão progressivamente gerando esse resultado em redshift mais distante. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu divaguei muito. Não, foi bom, eu tenho essas coisas. A onda gravitacional, esse método, por exemplo, eu não conhecia, não. Ele foi proposto nos anos 80, em 86, por um cara que é bem famoso em relatividade geral, o Schwartz, que tem um livro até famoso, chamado First Course in General Relativity, Schutz, perdão. E esse método, quando foi proposto, era inviável, né? Só em 2015 que a gente conseguiu um sinal de onda gravitacional. E aí a gente tem essas campanhas conjuntas para tentar, quando acontece um evento que dispara o LIGO e o Virgo, que são os detectores, os nossos telescópios do 10 já tentam apontar para as regiões prováveis para tentar achar os remanescentes desse evento, e você ter uma predição muito boa de H0. Então, com 15 desses eventos, a gente consegue uma incerteza parecida com de supernovas, que são os principais traçadores de H0. A questão é ter 15 desses eventos, que são muito difíceis de você encontrar a contrapartida eletromagnética, que a gente chama. Então, no momento, a gente só tem um. Ah, mas é muito bom, muito interessante isso aí. E esses resultados novos do DES, eles influem nesse gráfico aí agora ou não? Então, o DES ele não é tão sensível ao H0. O DES, como ele traça mais o crescimento de estruturas, ele é mais sensível ao que a gente chama de S8, que é um parâmetro derivado da variância de estruturas, né, de quão aglomerada estão as galáxias no caminho, e ele é sensível também à quantidade de matéria. Então, a gente não tem uma tensão grande com o CMB, mas a gente também não tem uma precisão muito boa nesse parâmetro H0. A gente tem precisão melhor para estruturas. Agora, o BAL tem uma tensão razoável com a CMB. O BAL, que é esse método de réguas padrões, né? Entendi. Bom. Mais perguntas? Bom, então não vejo perguntas, nem mãos levantadas. Então, vamos agradecer de novo o Felipe. Obrigado, Felipe, pelo colóquio. Imagina, prazer, muito obrigado por me ouvirem, eu espero que tenham gostado, e eu queria entrar na lista de colóquios de vocês, de e-mails, para eu assistir, eu acho... eu te mando tem um formulário e eu mando para você. Que aí e eu você posso entra ver, na lista. Eu posso assistir o seminário de vocês também, tá bom? Claro, com prazer. E aí, bom, obrigado a todos pela presença e perguntas. Nos vemos no próximo colóquio, que vai acontecer na quarta que vem. Tudo bem? Então, obrigado a todos.
Obrigado, até mais.